guardian angel's mine. And you say, my dreams, my head, my sex, my bed. And it's my corona with lime. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, começar o domingo dessa maneira é espetacular, música romântica, botar a alma pra viajar, botar em prática os sonhos que a gente tem aí guardadinho aqui dentro, que muitas vezes a gente fica olhando o outro e nós nos esquecemos de nós mesmos. Faça desse domingo ao lado da tua família, ou mesmo que sozinho, ou com a sua namorada, onde quer que você esteja, não é? Um domingo de alegria, um domingo de inspiração, para que amanhã, a segunda-feira, como eu tenho traumas com segunda-feira, eu fui cuidando disso paulatinamente, ou seja, de uma maneira vagarosa, mas porém constante, e eu consegui me livrar, porque toda segunda-feira, então eu comecei a marcar coisas interessantes para segunda, ao invés de marcar na sexta, e assim por diante, apesar de todos nós estarmos trabalhando. Olha, desejo para você um super domingo e obrigado pela tua audiência, viu? Hoje nós vamos passear numa cidade bem próxima, até por uma questão da própria televisão, que nasceu através do humor, uma cidade em que tudo é no superlativo, né? Claro que imediatamente você já faz a associação à cidade de Itu. E eu estou recebendo aqui uma figura super especial, ela trabalha numa empresa que meio que se confunde com a história da cidade de Itu, apesar da cidade de Itu ser uma das cidades mais antigas, não só do estado de São Paulo, mas como do Brasil. Inclusive eu estou colocando algumas imagens aí, vocês podem curtir as igrejas, enfim, é uma cidade realmente espetacular. É um momento que eu aproveito para deixar um beijo para o meu querido Herbert Steiner, lá do restaurante alemão. 2 metros de maravilha, uma figura excepcional, assim como todos os amigos que nós fomos angariando ao longo dos anos aí nessa cidade espetacular. Mas vamos deixar a conversa de lado para a gente trazer mais gente interessante para a conversa. Eu estou aqui com a Juliana Nunes, não é? Ela tem uma ocupação extremamente especial. Aliás, o mundo deveria ser comandado por todas as mulheres. E apesar... Você sabe que eu estou vendo aí uma divulgação num partido político, não é? Em que realmente é refletido ali a desproporcionalidade de homens em relação à mulher na política. Mas que bom que você está aqui, viu? Prazer é meu, Paulo. Obrigada pelo convite. Olha, mas enfim, quem é essa moça? Ela é da Brasil Quirim, uma empresa que teve seu início em 1939, aqui em Itu, e começou com a produção de etubaína. Eu desafio alguém que tenha mais de 30, 40 anos, que não tenha colocado na sua mesa uma garrafa de etubaína. Se a Coca-Cola ela é dos americanos, a etubaína é nossa. Com muito orgulho, né? Sem dúvida nenhuma. Super brasileiro. E é incrível a lembrança, não só de marca, mas de sabor mesmo que as pessoas têm, Paulo. É impressionante quando olham a marca, né? Lembram, eu lembro da minha infância, eu lembro das minhas férias, eu lembro quando eu ia para o interior, eu lembro da casa da minha avó. Então é muito gostoso. E com sabor único mesmo. Quando a gente às vezes faz alguns testes cegos e tal, a gente coloca o líquido e fala, vê se você adivinha. Nossa, na hora, não tem né? erro. Me diga uma coisa, Brasil Quirim, 46 mil funcionários, 15 países, é isso mesmo? Exatamente, é um grupo japonês, a Kirin Holdings, com uma presença incrível no Sudeste Asiático, no Japão, Oceania. Aqui no Brasil são 11 mil funcionários, 13 fábricas, estamos em 11 estados, vários estados do Norte e Nordeste. Enfim, diversidade pura. Bom, a história começa com o Primes Quincariol, em 1939, que ele começa a fabricar de uma maneira bastante rudimentar. Até acho que eu vou me arriscar aqui a botar um detalhe meu na história, acho que no fundo do quintal, né? Porque naquela época você não tinha grandes galpões, enfim. E aí ele começou a fabricar, em 39, a Itubaína. Exatamente. Eu me lembro de um outro também, era Itubaína e Gingibir. Era da mesma empresa ou não? Não era. A Gingibir era o sabor limão, não é? Isso, ele é mais puxado pro gengibre mesmo. Ainda é uma bebida muito característica em alguns outros países, aqui no Brasil ainda nem tanto. Em que momento a Skin Cariol se torna Brasil Quirim? Então, esse ano são 77 anos de empresa, né? E aí o grupo japonês compra 100% do capital em 2011, né? Então nós estamos indo aí para o 5º, 6º ano já. E com toda uma filosofia da companhia mesmo, de definição de estratégia de médio e longo prazo,
Isso é uma coisa que a gente tem aprendido muito com os japoneses, né? Quer dizer, Sim. não perca muito a atenção só no seu curto prazo, sempre lembre do norte onde você está indo, mesmo que você tenha que ajustar alguns caminhos, mas você tenha sempre clara a diretriz e principalmente a estratégia. Olha, nós vamos por etapas, porque a gente vai bater um papo legal. Hoje, na verdade, nós estamos aqui com a Juliana, mas nós estamos transferindo a fábrica para cá. Estou levando a fábrica até a casa de vocês, com uma série de imagens e tudo, para que você tenha oportunidade de conhecer. Nós vamos falar sobre isso logo mais à frente, mas existem visitas programadas lá, né, Juliana? Abertas com o maior prazer, a gente gosta muito de receber nosso público, nossos parceiros. Eu acho que mais importante do que a gente está falando das marcas, ou eu mesma aqui tá compartilhando um pouco do que é Brasil Quirim, não tem coisa mais importante do que as pessoas irem lá e vivenciarem, né? E de fato vão vivenciar, vão sentir, vão conhecer os processos, não só o processo de fabricação, ver toda a tecnologia japonesa, que é um orgulho imenso, mas também as práticas de sustentabilidade e, obviamente, provar as bebidas também. Olha, eu vou fazer uma colinha aqui. Vamos partir do ano de 1977. Foi quando aconteceu a primeira produção de refrigerantes em larga escala. E aí começa a ganhar corpo, enfim, a Skin Cariol começa a crescer. Em 89, para vocês terem uma ideia, aconteceu o lançamento da primeira cerveja Skin Cariol. E daí vem, em 93, vem o lançamento do Skin Refrigerantes, embalagens PET. Em 97, a inauguração da segunda unidade em Alagoinhas. E assim veio até que, no ano de 2011 tem a compra 100% do capital, né, pela Kirin japonês, exatamente. E daí nasceu o nome Brasil Quirim. A marca Brasil Quirim foi lançada em novembro de 2012. E aí eu tive a oportunidade de estar me juntando ao projeto no começo de 2013, e dentre várias áreas aqui, exatamente de estar construindo essa marca, de estar apresentando aí para os consumidores e trazendo os valores da Brasil Quirim. 2013, Etubaína Retrô? Também, né? Um sucesso de vendas. Pois é, ainda aí tem a Baden-Baden, não é? Chocolate, o refrigerante Phipps, é isso? Essa é a pronúncia Tem várias bebidas nessa e o energético, o energético Eco, né? também. E tudo a partir de 2013. Na verdade, é interessante quando a gente fala um pouco do que é Brasil Quirim, né? Eu acho que tem duas definições muito legais. A primeira é uma empresa de bebidas que, de fato, tem várias marcas para todos os gostos, posicionamentos, climas, regiões do país, porque nós estamos presentes no país inteiro, bolsos também, né? E principalmente o quê? Quando eu falo para você de um automóvel japonês, você já vai lembrar, né, de tecnologia, você vai lembrar de qualidade, de segurança. Sei. Se eu falar para você de eletrônicos, a mesma coisa. Só que quando a gente fala de bebidas, muitas vezes as pessoas não ligam, né? Toda essa tecnologia, esse padrão de qualidade, esse conhecimento aí em termos de inovação incrível para a área de bebidas. E por isso que eu convido sempre as pessoas a estarem visitando o Brasil Quirim, Paulo, porque de fato tem muita tecnologia para a gente fabricar cada latinha e cada garrafa aí de bebida. Quantas pessoas trabalham nessa fábrica aqui de Itu? Então, só aqui em Itu a gente tem em torno de 2.500 entre funcionários, escritório corporativo e prestadores de serviços também. A região é impressionante. Não só direto como indireto. É isso que eu ia te falar. Tem os empregos indiretos também, Total. que você trabalha toda uma cadeia de fornecedores ali e, naturalmente, para você prestigiar o espaço que você está, além, claro, da parte de imposto que se é recolhido, não é, ali pela cidade, enfim, beneficia o comércio de uma forma geral e também as empresas menores que tem a impressão que tampinhas, rótulos, sei lá, deve ter uma série de insumos usados pela fábrica, não é? Sem dúvida nenhuma. Para você ter uma noção, não só nessa região, quando a gente fala em escala Brasil, você está falando de quase 10 mil fornecedores cadastrados, né? Não necessariamente todos ativos e tal. Mas, enfim, você tem a cadeia inteira. A gente olha antes da produção, antes do invase, toda a parte aí de serviços administrativos, toda a parte de inovação de tecnologia e depois olha para frente também, né? A gente está falando de quase 200 revendedores que são nossos parceiros no país todo. Puxa vida. Você está falando de cerca de 600 mil pontos de venda atendidos, né? E aí com todas as suas diversidades. São os pontos menores, onde você vai de fato para consumir a bebida ali, são os pontos onde você vai fazer compras e levar essa bebida para consumir na sua casa ou em alguma outra festa, enfim. É uma diversidade incrível. E quando a gente fala dessa questão de impacto, Paulo, tem um dado muito interessante. Quando você olha os pontos de venda onde as pessoas de fato consomem, né, que é o consumo imediato que a gente chama,
cerca de 60% a 70% da renda desse pequeno ponto de venda vem de bebidas, não só alcoólicas, mas também não alcoólicas. Então, é assim, é o que a gente fala muito do valor compartilhado, né? Aquela questão de que você tem realmente uma parceria e movimenta em todos os sentidos, não é só a parte monetária não, sem dúvida, também tem a questão de aprimoramento profissional, de desenvolvimento, da geração de renda mesmo ali, dá gosto de Porque ver. uma empresa desse porte, numa região, você dimensiona não somente, que você acabou de falar, não só a parte econômica, mas fundamentalmente a parte educacional e profissionalizante. Porque se você tem uma empresa que está ali perto de você, você vai se aprimorar, vai se dedicar, vai aprender para poder disputar uma vaga ali e poder trabalhar perto, ao redor da tua casa, que é importantíssimo. Então, não é tão somente, né, a presença de uma empresa de capital internacional, mas fundamentalmente de uma oportunidade para a própria cidade, para a própria comunidade. A gente tem Salto de Itu ali do Sem lado, dúvida, isso. tem uma série de outras cidades ali que se beneficiam de todo esse trabalho. O transporte dessas bebidas, não é? As empresas que comercializam os caminhões, enfim, é um negócio muito bacana. É fundamental isso que você está falando, até porque a gente fala de parcerias com, não só com as cidades locais, mas principalmente com universidades, com escolas técnicas. A gente tem um programa muito forte que é ali próximo da nossa fábrica, inclusive numa área que é nossa, de mais de 500 hectares, onde a gente tem uma parceria de 20 anos com a SOS Mata Atlântica. Então, ali saem 100% das mudas que vocês veem em programas de você compra um produto, ganha uma árvore, você clica aqui, você gera uma muda também e tal. Então, só ali são mais de 4 milhões de mudas de árvores de Mata Atlântica, né? Mais de 100 espécies aí que já foram produzidas. Então, de fato, eu acho que é exatamente esse impacto social, é o impacto econômico, né? E é o impacto de educação e de desenvolvimento. E que é um fator que o Oriental ele se preocupa fundamentalmente com isso. A gente sente isso em toda empresa que vem lá do Oriente para cá. As pessoas são regrados, têm uma visão diferenciada. Mas olha, eu vou pedir licença a você e ao telespectador. Nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial. Nós voltamos a seguir, que nós vamos falar da grande vedete. E ela vai me corrigir, viu? A Juliana vai me corrigir se não for a grande vedete, né? A grande cerveja mais comentada no momento, que é a Devassa. A gente confirma isso logo após o intervalo comercial. Muito bem, nós estamos de volta e eu estava aqui dando uma olhada, o mestre das estrelas do meu querido Geraldo Alves, que me fez uma homenagem. Não sei se mereço e não mereço. Eu mereço como fã, mas como profissional, teria uma série de outras pessoas muito importantes que fizeram parte da era Jovem Guarda, que era o nome do programa, e que, na verdade, tornou-se um sinônimo de um movimento de uma época, lá nos anos 60, espetacular. Geraldo Alves foi empresário do Roberto Carlos, da Vanderleia, do Erasmo Carlos e mais de 50 artistas naquele período. E ele me deu a honra de eu poder fazer a orelha do livro. Tem condição de dar uma fechadinha aqui, Pardinho, só para a gente... Senão depois eu friso essa imagem para que vocês... Obrigado, viu, Geraldo? Geraldo tem histórias incríveis nesse livro, reunindo uma série de fotos históricas e tal. Muito bacana. Um livro de 300 ou 312 páginas. E quem gosta da história, quem gosta da música, da época do Iê, 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 das músicas românticas, viu? Não tenho nada contra os ritmos de hoje, viu, Juliana? Mas eu ainda tenho saudades daquelas musiquinhas românticas, daquelas brincadeiras dançantes. Eu estou falando igual eu criticava. Olha que papo de velho. Mas é verdade. Gente, estou recebendo hoje aqui a Juliana Nunes, da Brasil Quirim. Ela Você mora em Campinas ou mora lá? Campineira da Gema, não? Mora aqui, viajo todo dia. É que nem eu. É. Que nem a gente eu. não sai. Eu viajo também diariamente. É gostoso a gente voltar para a cidade da gente no final do dia, no final do trabalho, né? Mas olha, gente, no bloco anterior, para quem está ligando o televisor agora, domingo cada um acorda no horário. Então, de repente, se está passando aqui pela Band, eu queria dizer a vocês que nós estamos contando um pouco da história da Brasil Quirim, da chegada dela desse capital estrangeiro, vamos colocar assim,
né? Através dos japoneses, eles resolveram investir aqui e dia após dia eles vêm colocando no mercado uma série de novidades para consumo da população e claro que com isso chega tecnologia, chega uma qualidade mais apurada e também oportunidades de trabalho para um monte de gente aí que acho que foi a tônica do nosso bate-papo no bloco anterior. Mas eu fechei o bloco fazendo menção à Devassa. Primeiro pela criação do nome, né? Para você falar numa cerveja, eu acho que não caberia o nome mais criativo do que esse, Devassa. Então vamos falar um pouquinho desse produto, quanto tempo está no mercado, enfim. Na verdade, a Devassa foi uma marca que surgiu no começo dos anos 2000, né? E aí foi adquirida pela empresa em 2010. 2009, e aí a gente fez um lançamento, inclusive até para divulgar bastante a marca. Eu acho que o mais interessante nesse momento é o relançamento da marca, onde vem com o puro malte, então de novo é a tecnologia japonesa, onde a gente consegue trazer, né, a pureza aí dos 4 ingredientes que são característicos da cerveja. A gente está falando de água, a gente está falando de levedura, nós estamos falando de malte de cevada, né, e o lúpulo, mas ao mesmo tempo adaptando para o paladar brasileiro, né? É um país tropical, onde você tem temperaturas elevadíssimas, um hábito de fato de consumo de cerveja bem diferenciado. E Devassa foi inventada, então, né, ou lançada por 3 sócios, um deles, inclusive, que é o Cello, é super embaixador da marca e está presente, inclusive, no nosso filme aí, da campanha da Devassa, que foi lançado recentemente. Mas era exatamente como é que poderia trazer e simbolizar esse estilo de vida carioca, né? Isso quer dizer, é uma coisa bem brasileira, né? E o carioca se encaixa nesse contexto com uma luva. Sem dúvida nenhuma. Sempre despojado, enfim. Eu acho que é exatamente assim, aquele jeito de ser do carioca, esse estilo de vida outdoor que a gente fala. Então você tem muitas atividades ao ar livre, mesmo que esteja um super sol, que seja inverno, que esteja nublado, mas você está sempre em algum lugar externo, né? Ou você está correndo, ou você está na praia, está jogando futebol, está fazendo um esporte, enfim. E acho que isso resume tão bem o brasileiro como um todo, independente da região onde a gente está. Sem dúvida. De fato, o brasileiro tem uma interação muito grande com o meio ambiente, com as áreas externas. A gente vê mesmo aqui em Campinas, né? Você pode estar indo para os parques, ou então você está sempre recebendo gente na sua casa e está fazendo churrasco ali no final de semana, enfim. Então, eu acho que é uma marca que exprime muito bem, além de ser 100% brasileira, legítima brasileira, desenvolvendo de fato esse estilo tropical lager aqui, que é para o paladar brasileiro. Você sabe que a Baden-Baden, até por uma consequência natural da área que a gente trabalha, eu por inúmeras vezes gravei em Campos do Jordão, com grandes patrocinadores, enfim, sempre com grandes apoiadores, graças a Deus. E a Baden-Baden foi um nome, e me corrija se estiver errado, e o que eu quero aprender também, me parece que teve seu início ali, não é? Na Serra da Mantiqueira, enfim, e essa marca ela foi adquirida, não é? Também. É uma cerveja no estilo gourmet, porque você tem uma série de sabores diferenciados. Eu tenho a Cristal, que para mim é imbatível, e eu gosto também do teor alcoólico. Eu dou risada, os caras lá em Piracicaba falam, viu, você acha que eu bebo para matar sede? Eu bebo para ficar de fogo. Brincadeira, que é piada. Claro que as pessoas aprenderam, principalmente com a lei seca, que ter responsabilidade é fundamental, porque os números são alarmantes realmente, principalmente aqui na nossa região, que é uma das que tem as melhores rodovias e, por consequência lógica, o número de veículos que transitam, a gente tem que ter o cuidado mais que redobrado. Acho que é consumo responsável, né, Paulo, como tudo. Então, de fato, a gente tem vários estilos de cerveja, com vários teores alcoólicos aí. Cada estilo de cerveja tem o seu copo, as pessoas às vezes não sabem. A gente está falando hoje em linha de quase 15, né? Você tem algumas edições limitadas que vão e voltam. Tem aquelas com teor de trigo. Exato, tem as cervejas de trigo que são um malte de trigo. Com teor né? mais... Com um teor mais forte. Tal. forte. Você vai ter alguns estilos... Aí é bacana no tour. As escuras. As escuras, como a Stout, por exemplo, que é uma cerveja bem encorpada, é um malte, é uma mistura de maltes inverno, ali. Né? É bem para inverno ou ocasião de consumo, né? Então você pode estar tomando do mesmo jeito que você vai jantar e comer algum prato onde você vai saborear com um vinho, você pode harmonizar com uma cerveja. Então a gente faz muitos eventos, inclusive, onde você vai harmonizando cada estilo de cerveja, começando pela Pilsen, que é a Cristal.
E aí você vai passando, dependendo do tipo de prato, até com doce. Quando você toma uma Baden de chocolate com uma sobremesa de chocolate, fica a dica, porque sempre você toma antes, depois toma, depois que você come a sobremesa, é incrível a mudança do paladar. Sabe que bacana? A gente está na área faz tempo e por contingência, por consequência natural do trabalho, a gente tem a oportunidade de estar em vários restaurantes, em eventos e tudo. E eu me lembro quando a gente começou, e ainda melhorou muito, a gente tem, a cada período vai aprendendo a consumir e harmonizar, por exemplo, o vinho. Depois, uma coisa que a gente nunca tinha imaginado, que a gente sempre, por hábito até de falta de informação, nos anos 60, nos anos 70, mais ou menos nesse período, você sempre associava a cerveja a um salgado. Não importava se fosse uma salsicha ou uma carne, enfim. E a gente sabe que de acordo com a intensidade do álcool, da elaboração, do tipo de malte, você tem um prato que pode harmonizar. E se você souber combinar isso, fica espetacular. Você está perfeito. Inclusive, sempre nos contrarótulos, na parte de trás das garrafas de Baden, tem sugestões, você encontra não só o estilo do copo, qual que é o tipo, quanto os pratos que melhor harmonizam. Exatamente para você trazer essa questão do gourmet, né? Uhum. E você conseguir harmonizar e trazer esse hábito que as pessoas estão realmente se encantando. E é muito bacana de ver como você tem várias ocasiões de consumo diferentes para tomar cerveja. Lá na Brasil Quirim, vocês têm um espaço reservado para esse tipo de evento, com harmonizações? Temos. Com chefes de cozinha? Temos com o tour e a gente faz muito em vários pontos de venda aqui. Então, sempre tem dicas no nosso Face, no Face das marcas. A gente faz eventos muito bacanas com os nossos beer sommeliers, que a gente tem não só espalhados pelo Brasil, mas vários aqui em Itu também, os mestres cervejeiros. Uhum. E é de fato uma delícia, porque a gente faz com os nossos parceiros mesmo, algum chefe novo, alguma comemoração de alguma data, elabora um cardápio diferenciado e aí a gente vai em cima do cardápio e faz a harmonização. Então, sem dúvida nenhuma, é uma experiência gastronômica que eu recomendo super. E tem todo um contexto cultural, porque aí a gente também conta um pouco a história da cerveja, onde que nasceu cada estilo, da onde que veio, o porquê daquele teor alcoólico e tal. Tem coisa muito bacana. Porque o bacana é a história. Às vezes, é como você fazer uma viagem e o brasileiro tem mania disso, né? O cara vai para a Europa, para os Estados Unidos, eles vão atrás de grife fazer compra. E tem lugares espetaculares, maravilhosos, onde você vai consumir um produto ou alguma coisa que é da própria terra ali, e muitas vezes com a história ganha um sabor, uma feição especial, quando você entende e sabe da origem daquilo. A gente estimula muito isso, Paulo. Inclusive, quem não teve a oportunidade ainda de conhecer o Oktober, eu convido super, porque é uma experiência também cultural muito grande. Em Blumenau é a sede da Eisenbahn, que é uma outra marca muito forte nossa. E aí a Eisenbahn já tem mais a pegada do único, né? Então, sempre no Oktober a gente tem ali o julgamento do nosso concurso Mestre Cervejeiro, onde, de fato, é a gente compartilhar esse conhecimento de estilos de cerveja e dar oportunidades, principalmente para as pessoas que adoram fazer a sua própria cerveja em casa. Né? A Eisenbahn, ela nasce quando? Ela surge quando? Ela também foi adquirida em 2007 junto Tá. com a Baden, mas são duas cervejarias menores, né? Eram as artesanais. E, de fato, o que a Brasil Quirim fez foi exatamente manter esse charme de uma cervejaria menor, mais artesanal, mas você conseguindo trazer, por meio da tecnologia, a padronização da qualidade do sabor, né? Porque são cervejas que, quando você toma... Manter fiel, não é? Sem dúvida, e com o mesmo gosto, Você sabe né? que quando eu soube que a Baden foi comprada, eu falei, não vai ser mais a mesma Isso. coisa. E eu estava enganado, porque continua, a qualidade é excepcional. Não, sem dúvida, com lançamentos aí, com inovações, edições limitadas e tal. E até com uma coisa muito bacana, que a gente desenvolveu uma parceria na linha do valor compartilhado com um engenheiro agrônomo que está ali na região de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, que é muito parceiro, e ele conseguiu desenvolver a primeira espécie de lúpulo brasileira. E a Baden, há 2 anos atrás, a gente fez uma das edições de comemoração de 15 anos da marca, e aí a gente fez uma edição limitada que trouxe esse lúpulo também. Bom, queria agradecer a tua presença, agradecer a audiência de vocês, lembrando que no próximo domingo nós estaremos de volta aqui pela Band e continuamos com a Juliana Nunes para falar um pouquinho mais e para conhecermos um pouquinho mais da Brasil Quirim. Super beijo para você, grande abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser.